Como é Deus? Algumas pessoas acham que Deus é injusto. Outras creem que Ele é mau ou avarento, ou que Ele não se importa com eles. Muitas crianças até crescem achando que Deus está com raiva delas. Mas vocês sabem o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: Deus é bom. É verdade. E porque Ele é bom, nós sabemos que Ele é amável, paciente, amoroso, nos perdoa e muito mais. Eu sou grata por saber como Deus é. Você também? Salmos 107, 1 e 8. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. Dai graças pela sua bondade e pelas suas maravilhas para conosco. Ele é bom, me ama para sempre. Sou grato a Deus, porque Ele é bom. Ele é bom, me ama para sempre. Oh sim, meu Deus é bom. Porque você é meu herói. Senhor, obrigado pelos meus amigos. Senhor, obrigado pela minha saúde. Deus, obrigada pelos meus irmãos. Obrigado por Jesus ter morrido por mim. Deus, obrigado pela minha igreja. Pai, obrigado por tudo que você fez por mim. Obrigado pela minha escola. Senhor, obrigado porque mesmo quando as coisas parecem ruins, Tu és bom. Pelo seu grande amor, seu cuidado por mim, Senhor, eu tão grato sou. Ele é bom, me ama para sempre. Oh sim, meu Deus é bom. Oh sim, meu Deus é bom. Família. Vamos orar então? Senhor, te damos graças por essa oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença nesta noite de sábado, cada um na sua casa, cada um no seu lugar onde está, ó Deus. Te damos graças por tudo, pela Tua presença em nossas vidas, porque o Senhor é Deus, e é um Deus que é providente, é um Deus que providencia, que provê as coisas para nós, mesmo naqueles momentos, como diz essa música, mesmo nesses momentos que nós nem imaginamos que Deus está provendo, o Senhor está ali fazendo as coisas acontecerem. Nós te damos graças por tudo, queremos colocar aqui a família da Glair também, que está envolvida, ó Deus, neste momento de tristeza, pelo passamento do seu cunhado. Cuida dessa família, traz o teu consolo, traz a tua paz, traz, ó Deus, a tua bênção sobre esta família. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém
e amém. Você pode dizer amém aí? Amém. 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 Muito bem, meus queridos. Até para mim, eu tive algumas surpresas quando eu fui estudar sobre esse assunto e aprofundar um pouco mais. Eu tive até algumas surpresas, né? Sobre algo que muitas vezes na nossa vida acontece e que a gente, às vezes, fala algumas... Eu vou dizer algumas frases aqui que você vai reconhecer, né? Algumas afirmações sobre Deus e que alguns de nós já falamos e até ouvimos frases como essa. Vou repetir aqui algumas frases para você, né? Deus está no controle do universo. Deus age seus propósitos na minha vida. Deus não é o meu servo. Os caminhos de Deus são maravilhosos, muito além daquilo que eu posso compreender. Deus sempre é bom e eu posso confiar nele. Em outras situações, a gente diz que Deus é bom todo o tempo, né? Em todo o tempo, Deus é bom. O tempo de Deus é diferente do meu tempo, do nosso tempo. Deus está interessado naquilo que eu me torno, mais do que daquilo que eu faço, daquilo que eu executo. Deus não me promete nesta vida ser livre de sofrer. Deus trabalha em minha vida para atender aos seus propósitos e à sua glória. Essas frases nós já ouvimos de alguém, nós já ouvimos até mesmo nós, né, dizendo alguma dessas frases, talvez, e nós já falamos, nós já ouvimos algumas delas em determinada situação. Mas a questão é o que significam estas frases, né, para mim e para você. Na verdade, essas frases, o seu conteúdo sobre Deus está se referindo à providência de Deus. E eu vou mais à frente fazer a definição do que é a providência de Deus. Eu acho que nós precisamos, de forma muito clara, entender e saber o que é essa providência, né? Então, veja, eu quero fazer aqui um comparativo. Assim como um belo e puro diamante tem muitas faces, né? Quando você pega um anel que tem um diamante, ou um diamante puro, e você olha ele contra a luz, você vê muitas facetas ali, né? Muitos brilhos em relação à maneira como aquele diamante foi cortado, foi lapidado. Assim também é a providência de Deus. Ela tem muitas facetas, ela tem muitos brilhos, e que muitas vezes nós não conseguimos discernir bem, perceber bem que aquilo é a providência de Deus. Nós falamos frases como essas que eu citei aqui, e que você pode estar pensando numa agora, que você costuma dizer, né, no seu dia a dia, mas você não pensa do que está na origem desta frase, ou deste pensamento. Muitas vezes, de fato, é a providência de Deus que está por trás disso. Então, nós vamos aplicar o conteúdo dessas frases para tentar explicar a doutrina da providência, né? É uma doutrina que, como eu disse lá naquele texto que eu coloquei para vocês no grupo, é uma doutrina que é um enigma teológico, que muitas vezes a gente não consegue entender como Deus faz, como Deus atua, como é que ele age a partir dessa sua providência. Então, como é que nós vamos trabalhar com isso aqui pedagogicamente? Nós vamos, primeiro, apoiar essa tese, a doutrina da providência, né, com textos bíblicos, né, vamos apoiá-la, e depois nós vamos para uma situação de momentos práticos da providência de Deus com base lá no texto de Atos. Então, inicialmente, nós vamos pegar alguns textos, e eu quero já que você abra a sua Bíblia aí, você que está anotando, você sabe que eu gosto que você anote,
que você pegue o seu papel, o seu caderno, seu iPhone, o seu iPad, seja o que você tiver aí nas mãos, você anote. Então, quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 8. É um texto muito conhecido, mas que serve como esta base da doutrina da providência. Ok? Romanos 8, 28, 30. E eu quero que você leia, eu quero que alguém leia esse texto agora, por gentileza. Romanos 8, 28 a 30. Faça isso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Muito bem. Repita só a primeira parte do versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Perfeito. É aí que está o ponto que nós precisamos conversar hoje, sobre essa definição da providência, que eu vou aqui compartilhar com você, você que gosta de acompanhar, né? Nós vamos, então, compartilhar essa tela que está mostrando exatamente isso para você. A definição da providência. Então, a providência de Deus, a partir desse texto, é a sua mais santa e sábia proteção, governo e regência sobre as criaturas e a sua criação. Mas a providência é esse relacionamento contínuo de Deus com o universo, com o mundo criado, né, onde ele preserva a existência da criação e dirige, eu diria, rege essa criação e as criaturas para o propósito que ele mesmo designou. Perfeito? Muito bem. Então, está aí a definição do que seja essa providência de Deus. Essa sábia proteção, esse governo, essa gerência de Deus, essa maneira de reger a criação e as criaturas, que nos envolve, evidentemente, mas principalmente essa palavra que está colocada como o relacionamento contínuo de Deus. Não há uma interrupção na providência de Deus. É um relacionamento de Deus com o universo e com o mundo criado e conosco. E conosco, particularmente. Então, agora vamos ver para o crente, para o cristão, né? O que significa essa providência divina? Para o crente, é Deus agindo como Deus ativo. Que esse Deus que exercita a sua preservação e o seu governo, mas também a sua cooperação. Tudo isso sendo dirigido pela sua bondade de um Deus que é um Deus paternal. Então, veja que desce um pouquinho mais ao detalhe quando se está se falando do crente, sobre essa providência de um Deus ativo que exercita a sua preservação e a sua gerência, o seu governo, né? Tudo dirigido, tudo direcionado, tudo regido, né? Pela bondade, pela sua bondade paternal. Muito bem. Então, nós entendemos que estamos sobre o cuidado de Deus e que podemos, então, encarar esse futuro com confiança. Esse é o ponto mais significativo, né? Quer dizer, encarar o futuro com confiança, sabendo que as coisas não acontecem por um mero acaso. Aí está a questão. Aí está a questão de que nós vamos ver nos textos bíblicos que nós vamos estudar que as coisas não acontecem por acaso, por coincidência. Muita gente até brinca com isso, né? É Jesuicidência,
não sei o quê e tal, cristocidência, mas isso não explica exatamente. Fato é que as coisas não acontecem por um mero acaso. Então, por causa da providência de Deus, nós vamos poder enfrentar os perigos, né, da vida, sabendo que Deus não está alheio a nós, sabendo que Ele não está despreocupado conosco. Ou seja, Deus ordena. São duas questões importantes aí. Deus ordena e Ele comanda todas as coisas. Ele dá a sua palavra de ordem e comanda todas as coisas e põe ordem. Põe ordem em tudo. Põe ordem no universo, põe ordem neste mundo, põe ordem na nossa vida. E eu quero que você se lembre sempre de Romanos 28. Para aqueles que o amam. Esse detalhe é muito importante. Para aqueles que o amam. E nós vamos detalhar isso mais na frente. Então, Deus ordena, Deus comanda, põe em ordem todas as coisas para servir, e aí vem o mais importante que você, crente, precisa saber. Deus faz tudo isso com a sua providência para servir ao conselho da sua própria vontade de Deus, em benefício da sua glória e também para o bem do crente. Então, veja que são 3 situações em que a última das questões se refere a nós. Vou repetir. Deus faz tudo isso. Deus ordena, Deus comanda, Deus rege, Deus põe ordem em tudo, para servir ao conselho da sua vontade. Depois, para a sua própria glória, para fazer brilhar a sua glória. E, por último, para o bem do crente. É esse ponto que nós precisamos entender. Precisamos começar a lidar com essa questão, né? Muito bem. Isso bate exatamente com o texto que Paulo vai escrever aos Romanos, que nós acabamos de ver, Romanos 8, 28, que todas as coisas, quando diz todas, é todas. Não é apenas algumas coisas, não, todas. Inclusive as negativas. Nós vamos ver isso. Inclusive as negativas. Que cooperam para o quê? Para o bem daqueles quem? Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Fique bem com esta frase, com este texto na sua mente. Foque, faça foco nele. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aí vem uma pergunta que eu tenho lá na frente, mas que eu já vou falar agora, já vou adiantar. Será que todos os crentes, nós aqui, nós amamos a Deus o tanto que Ele merece e deseja ser amado? Essa é uma boa pergunta. É ou não é? Será? Porque todo mundo, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. Ama mesmo? No meio dos problemas, das negatividades da vida, no meio da morte, no meio de uma doença difícil, no momento de uma perda, como é que fica o seu amor por Deus? E eu estou falando com você, crente. Estou falando com quem não conhece o Senhor. Né? Muito bem. Então, vamos então ver algumas verdades. Quero compartilhar novamente com você essa tela. Vamos compartilhar algumas verdades sobre esse texto de Romanos 8. Né? Esse texto de Romanos 8, 28, 25 e 35, que é um texto longo, mas que nós só lemos uma parte. Primeiro, Deus age para a preservação e sustentação do mundo criado. Primeira questão.
Deus está envolvido no mundo como um Deus teísta, um Deus que se envolve, um Deus que cria, um Deus que cuida, um Deus que age em favor da sua criação e das suas criaturas. Quer dizer, ele é o criador e provedor. Ele controla, ele planeja exatamente da maneira como ele deseja. E ele nunca está desassociado da sua criação. Nada muda, então, os propósitos de Deus, porque ele age para a preservação e sustentação desse mundo criado, das coisas que foram criadas por ele. Segundo ponto, que sai desse texto de Romanos 8, 28, 35, que nós acabamos de ler no início. Deus age para o bem em todas as coisas. Porque Deus é bom, é o que nós colocamos nessa música, que aquelas crianças ali, a cantora canta, Deus é bom o tempo todo. Deus age para o bem em todas as coisas. Deus não é mau. Né? Aliás, a música retrata muito bem essa questão de que muitas crianças crescem achando que Deus é mau. Aliás, muitos adultos hoje, aliás, até muitos crentes acham que em algum momento Deus é mau. Mas eu quero te dizer que Deus age para o bem em todas as coisas. Ou seja, Deus rege as coisas para o bem. É nesse sentido. Ele tem regência nas coisas para o bem. Ele é todo-poderoso. Ele é maravilhoso. É capaz de fazer qualquer coisa, porque ele é todo-poderoso. E aí precisamos entender uma coisa, né? Não há nada de ameaçador no fato de Deus ser todo-poderoso. Aos olhos de quem? Aos olhos daqueles que o amam e o obedecem, ou seja, do cristão genuíno. Por isso eu fiz aquela pergunta. Será que nós amamos de fato a Deus? O tanto que ele deseja e quer e merece ser amado por nós? Então, veja, o governo de Deus se estende para qualquer situação das nossas vidas. No trabalho, no casamento, na família, aos filhos, ao ministério, nada está fora dessa sua providência. E para o crente isso é extremamente reconfortante, porque nada acontece, então, por acaso ou por coincidência. Perfeito? Então, você pode observar que o texto de Romanos 8, e nós vamos ver isso em detalhes, eu quero que você abra sua Bíblia aí, exatamente deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos observar no texto de Romanos 8 que Paulo escreve num contexto de várias adversidades. E o que eu quero te mostrar é que estas adversidades, elas estão sendo regidas dentro da providência de Deus. Por exemplo, vê na sua Bíblia aí, o versículo 18, Romanos 8, versículo 18. Fala do quê? Fala de sofrimentos do tempo presente. Perfeito? Você está vendo aí, né? Está acompanhando comigo? Está acompanhando, sim ou não? Acompanha aí. Versículo 21, fala do quê? Fala dos cativeiros, fala de prisões da corrupção humana. Isso é coisa negativa. Perfeito? Versículos 22 e 23, acompanhem comigo. Fala do quê? Paulo está escrevendo sobre o quê? Fala dos gemidos interiores, das dores, das angústias internas. De quem? Das pessoas. E, particularmente, ele está escrevendo para quem? Para crentes. Ele está escrevendo para nós, para os cristãos. Fala para você, que tem gemidos interiores, que tem dores, que tem angústias internas. Está falando disso. O versículo 26... está falando de quê? Se refere às fraquezas e aquelas palavras que não são inexprimíveis, que não se pode dizer, que não são expressas por causa das lutas, das dificuldades, das adversidades. E eu quero que você grave e escreva essa palavra, adversidade. Nós vamos usar muito essa palavra daqui em diante, dentro desse contexto da soberania de Deus. Continuando, versículo 35 fala de quê? De Romanos 8, 35. Fala de situações de perseguição, de fome, de nudez, de perigos e de espada. Sua Bíblia está escrito isso aí, não está? Sim ou não? Então, perceba que Paulo
não está dizendo que estas coisas são boas. Ele não está dizendo isso. Muitas delas, de fato, são más. Em si mesmas, elas são más. São produto direto do pecado. Mas aí que está o ponto. Essas coisas ruins em si mesmas, Deus as usa para o bem. Deus tem regência nelas para o bem. Ou seja, ele utiliza por isso que o texto começa dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, ele utiliza essas coisas para o bem. Eu diria, na minha interpretação, de que são ferramentas. Né? Você que precisou usar alguma ferramenta, né? Na sua casa, aí, uma chave de fenda, um alicate, um martelo, uma serra. Ferramenta que você usa. Deus também usa de ferramentas. Né? Às vezes você vai usar um martelo na cabeça de um prego, você erra a cabeça do prego e acerta a cabeça do seu dedo. E dói. Mas está usando a ferramenta. E está usando a ferramenta certa para bater no martelo. Mas isso é apenas uma ilustração. Então, o que vamos fazer? Vamos aplicar, aí vem a palavrinha, estas adversidades. Vamos colocar esse texto de Romanos, esses textos que começam ali no versículo 28, vai até o 35, vamos colocar como adversidades. Vamos aplicar, então, essas adversidades que Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, ali no ano 56 aproximadamente, né? Exatamente quando ele está voltando para Jerusalém. Eu não quero que você perca a sequência de Atos, porque nós vamos chegar lá. Nós estamos falando em Atos, nos capítulos 20, 21, 22 e agora o 23, quando Paulo está voltando da sua terceira viagem, e no intermédio disso, ele está escrevendo para a igreja de Roma. Por isso está lá a carta aos Romanos. Mas Paulo está voltando para Jerusalém para levar, não se esqueça de que ele está voltando para levar aquelas ofertas aos crentes pobres, né? Depois de passar praticamente uma década viajando e passando muito tempo fora de Jerusalém, dos cristãos que estão ali sendo agora atendidos por essa oferta. Então, no capítulo 23 de Atos em diante, Paulo vai viver estas adversidades nos eventos da sua volta até ser preso e permanecer 2 anos preso em Cesareia. São adversidades. Veja que ele volta para Jerusalém, é avisado, você já sabe disso, ele é preso em Jerusalém, permanece 2 anos preso em Cesareia, para depois, então, ele ir para Roma. Ainda sofre um naufrágio e tal. A pergunta é, aonde está Deus nestas coisas? Aonde está a providência de Deus na vida de Paulo nestas coisas? É disso que nós estamos tratando. Então, perceba que diante de coisas que estão ali acontecendo na sua vida, ele escreve aos Romanos que todas as coisas, inclusive essas que ele passou, percebe? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo ama a Deus. Paulo ama a Deus. E ele vai dizer, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem. Então, Deus age para o bem em todas as coisas. E cada um de nós anda pelos caminhos da vida, e a cada passo que nós damos, e aí eu quero que você pense na sua vida. Se você fizesse uma linha de tempo, e eu já fiz isso com a minha vida, se você pegasse uma folha de papel grande e um lápis, uma caneta, e fizesse uma linha de tempo da sua vida, uma linha horizontal, e você conseguisse marcar, então, nessa linha horizontal, vários momentos com uma linha vertical, onde os decretos da providência de Deus vão se encontrar exatamente no ponto onde nós estamos passando, naquele momento da nossa vida. Na sua conversão, na cura de um filho,
numa situação difícil que você passou e a providência de Deus se manifestou. Então, se você traçar, eu até recomendaria isso, que você fizesse uma linha de tempo da sua vida, né? Fizesse ali e colocasse os eventos da sua vida, e você fosse colocando linhas verticais, que são essa interferência vertical de Deus com a sua providência na sua vida. Então, veja, se você fizer isso, desenhar essa linha horizontal, você vai ver que vão aparecer os pontos em que Deus verticalmente interfere nesse seu gráfico da sua vida. Isso é bem interessante. Eu sugiro que você faça isso, né? Então, Deus faz isso, sem nunca, evidentemente, precisa ressaltar isso, ele faz essa interferência sem nunca nos empurrar ou nos mover, né, em direção ao pecado. O pecado ele é nosso, nós é que fazemos por nossa própria conta. E Deus muitas vezes está interferindo com a sua providência, inclusive nessas situações. Agora eu quero que você abra comigo lá em Atos 10, 10, 23, para a gente ilustrar essa questão desse gráfico da linha e de cenas da vida de Pedro e Cornélio, que estão nesse Atos 10, porque isso explica muito a providência de Deus. Então, abre lá, por gentileza, Atos capítulo 10, dentro desse nosso estudo de Atos, né? Atos capítulo 10, de 10 a 23. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar, eu vou fazer um relato aqui. Então, por quê? Porque essa é a história de Pedro e de Cornélio. Cornélio é um centurião romano, um centurião que dirige 100, tem ali ao seu encargo 100 militares, 100 soldados da corte romana, do Império Romano. E quando você lê esse texto, você percebe que Cornélio está numa cidade e que Pedro está numa outra cidade, que são distantes aproximadamente 45 quilômetros. 45 quilômetros mais ou menos de distância, né? Entre Jope e Cesareia. São dois lugares distantes 45 quilômetros. E aí Pedro, lá em Jope, sobe ao terraço da sua casa onde ele estava, por volta do meio-dia, ele está com fome, ele sobe ao terraço para orar, é uma hora de oração, inclusive para os judeus, e ele sobe ao terraço para orar, mas ele está com fome. E ele tem uma visão, né, em que, por 3 vezes, vem um lençol do céu, com vários animais de todas as qualidades, de três segmentos dos animais, que estão lá em Gênesis, inclusive, e que Pedro, a princípio, não consegue entender bem. Mas aquela visão acontece 3 vezes, ali naquele terraço daquela casa. Enquanto Pedro está tendo a visão ao meio-dia, o que acontece? Uma comitiva de 3 homens enviados por Cornélio, que também teve uma recomendação de Deus, teve uma visão de Deus, de um anjo de Deus, mandando chamar Pedro. A comitiva enviada por Cornélio está andando pela cidade, procurando onde ficava a casa de Pedro. Lembrando que na época não tinha GPS, né? Então eles estavam procurando ali onde é que era a casa que Pedro estava. Então, enquanto eles procuram a casa, Pedro tem esta visão, dada pelo Espírito Santo, 3 vezes, e o próprio Espírito Santo fala com Pedro que 3 homens estavam querendo falar com ele e diz: vai com eles, não duvide, porque isso faz parte da minha vontade, daquilo que eu quero realizar. E Pedro, então, desce para se encontrar com os homens, se dá a conhecer aqueles homens, conversa com eles, e o texto vai dizer que no outro dia ele vai se encontrar com Cornélio. Ele vai andando com aqueles homens e com uma comitiva dele, de Pedro, né, e vai se encontrar com Cornélio nessa cidade
que está ali em Cesareia e que necessariamente está longe de 45 quilômetros de onde ele estava. Agora eu quero que você imagine, eu contei rapidamente os eventos, né, entre Cornélio e Pedro. Quando essas cenas são... Se você tivesse 2 monitores de televisão ou um televisor grande, né, um monitor grande que você conseguisse dividir as cenas, quando essas cenas são vistas lado a lado, nós percebemos que há uma coordenação, há um ajuste dos fatos, das circunstâncias, das pessoas, das atitudes dessas pessoas, que envolve o quê? Envolve a dimensão tempo, que envolve dias, horas, minutos, segundos. Porque o que acontece? Cornélio tem uma visão de um anjo que fala para ele, manda chamar Pedro, e dá todo o endereço para ele, dá o local onde ele está, e Cornélio faz isso. Então, entre Cornélio ter a visão e Pedro chegar com a sua comitiva, são 4 dias. O texto diz isso. Então, envolve esse tempo que eu estou dizendo. Tempo, dias, horas, minutos, segundos, nessa coordenação e nesse ajuste. Então, até Pedro ser encontrado, evidentemente, e ser convencido a ir se encontrar com Cornélio. Então, veja que, sem aparecer fisicamente, mas com a regência de Deus, ele age em todas essas coisas. E faz acontecer os fatos, e nada aconteceu por acaso. Porque alguém poderia dizer, foi por acaso, eles acharam a casa, tal, e aí as coisas... Não. E eu quero te mostrar, então, nesse contexto, por isso eu falei para você fazer a sua linha de tempo e ver aonde a interferência de Deus, na sua providência, acontece na sua vida. Porque esta é uma das facetas da providência de Deus. Lembra da história do diamante que eu falei? Que o diamante, um diamante de alto valor, ele tem muitas facetas, muitas faces e muitos brilhos, quando ele é colocado diante de uma luz. Esta é uma das facetas da providência de Deus. Esse controle, essa administração, essa mordomia do tempo, das situações, das circunstâncias, dos minutos, das horas. Né? Você vê que há uma coordenação. Há todo um esquema ali que se ajusta quando os homens chegam e Pedro já teve a visão, ele já sabe qual é a situação, ele desce avisado pelo Espírito Santo. Isso não é coisa de homem. Isso é a providência de Deus. Né? Então, vamos lá, para nós podermos ver e entendermos um pouco mais dessa questão. Vou compartilhar com vocês aqui o terceiro ponto, né? Isso que eu acabei de falar, Atos 10, 10, 23. Como é que a providência age? Como é que ela age? E eu dei o exemplo da história de Cornélio e de Pedro. Num terceiro momento, numa terceira situação, nós vamos entender que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí é que está o ponto. Vou repetir. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso está lá em Romanos 8, logo no início do versículo 28. Ou seja, Deus não faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que não o amam. Isso tem que nos fazer pensar. Porque a recíproca é verdadeira. Se Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a recíproca contrária é verdadeira. Deus não faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que não o amam. Por isso eu fiz aquela pergunta. Se nós, como cristãos, amamos a Deus de fato e de direito. E por que isso? Por que essa colocação que eu faço aqui? Porque amar a Deus nesse contexto do capítulo 8 de Romanos 28 e 35, nesse contexto, amar a Deus é muito importante. Quando você vai ao original grego desse texto, essa expressão, ela está no início da sentença. A expressão daqueles que o amam está no início da sentença.
O que significa, no grego, quando Paulo escreveu, que isso era o mais importante, porque se colocava o foco no início da frase na literatura grega, ou na linguagem grega. O que era mais importante estava na frente. O nosso português não é, muitas vezes, bem assim, né? Então, para aqueles que amam a Deus, ele faz, sim, com que todas as coisas se tornem para o bem. E aí vem a pergunta, aquela pergunta que eu fiz para você logo no início. Há crentes que não amam a Deus tanto quanto deveriam? Será que há? Queridos, eu confesso a vocês, e eu já falei isso, eu posso falar aqui porque eu já falei para o Senhor isso, que em muitos momentos da minha vida lá atrás, 30 anos atrás, talvez um pouco mais até, eu desprezava. Hoje eu reconheço que eu desprezava a Deus, que eu não amava a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Eu desprezava, talvez a própria essência da igreja de Jesus Cristo, eu desprezava também. E eu estou aqui falando porque eu já falei isso para o Senhor. E o Senhor sabe disso. Hoje é diferente. Por isso eu tenho coragem para fazer essa pergunta para você. É por isso, porque eu já vivenciei isso. Há crentes que não amam a Deus tanto quanto deveriam. Porque se não amam a Deus tanto quanto deveriam amá-lo, as coisas que acontecem em torno da sua vida não cooperam para o bem dele, inclusive, e de quem está perto dele. Você percebe o que eu quero dizer? O que você pensa disso? O que você pensa disso? Então, voltando, todas as coisas para o seu povo que o ama sempre redundarão em bem. Isso é um grande conforto para todos nós. E quem sabe as lutas e tribulações e dificuldades que nós temos na vida explicam exatamente essa pergunta que nós estamos fazendo. Muitos crentes se perguntam, né? Aliás, muita gente, quando vem para o Senhor Jesus, se coloca nessa questão, né? De dizendo, mas eu pensei que os problemas fossem terminar depois que eu recebi a Cristo. Eu quero te dizer, querido, que não termina, não. Quem sabe até por essas tribulações, lutas e dificuldades, é que o seu amor por Deus irá aumentar. Então Deus vai insistir nisso. Percebe o que eu quero dizer? Mas, ou seja, todas as coisas para aquele povo que o ama vão redundar no bem. Então isso é um grande conforto para nós. E eu quero dizer para você que isso não é um otimismo vago acerca da vida. Nós temos certeza disso por causa dos decretos da providência de Deus. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, por causa desses decretos. Eu, evidentemente, você, talvez nem sempre entendemos a vontade, o desígnio de Deus, né? Mas eu sei que todas as coisas vão cooperar para o bem. Você percebe? Percebe isso? Que nem sempre você entende. Nem sempre você percebe o desígnio de Deus, a sua vontade, e você às vezes não compreende. Mas uma coisa você sabe, se você ama a Deus, que todas as coisas vão cooperar para o bem. Percebe? Então, veja, tem muitas coisas na nossa vida que a gente não sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe. Quando você lê lá em Atos 12, anota aí nos seus apontamentos, Atos 12, 6 a 11. É quando a igreja está orando, Pedro, a igreja onde Pedro faz parte, né? Pedro está preso. Esse mesmo Pedro da história de Cornélio, ele está preso, né, numa prisão daquelas com toda segurança, e entra um anjo na madrugada ali, entra um anjo de Deus, e as coisas vão se desfazendo na frente do anjo. O texto diz que ele manda Pedro pegar a capa, pegar suas coisas
e as cadeias vão caindo, vão se desfazendo, os elementos ali, né, químicos vão se desfazendo, e ele sai pela porta, e Pedro só descobre que é verdade, ele só descobre que aquilo é realidade quando ele sai na porta e dá de cara na rua ali, na cidade onde ele estava. E ele fala, meu Deus, é verdade isso, não é um sonho. Então tem muita coisa na nossa vida que nós não sabemos. Isso foi providência de Deus. Às vezes não vai vir anjo de Deus, como eu digo, batendo asas, né, para soltar você de alguma prisão. Mas alguma providência, com P maiúsculo, de Deus, irá te encontrar nesta tua linha de tempo. Por isso eu falei, desenha a tua linha de tempo e veja quantas linhas verticais dessa interferência de Deus acontecem na sua vida. Então, não sabe, por exemplo, a gente não sabe como vamos morrer, não sabemos nem como orar, como diz Paulo, né, muitas vezes. Mas uma coisa nós sabemos, que em todas essas coisas que nós não conhecemos, que a gente não sabe, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E isso faz com que a providência seja algo precioso na nossa vida. E se você tem tido dúvidas sobre a providência de Deus, achando que ele não está no controle de alguma parte da sua vida ou da sua família, eu quero te dizer que muitas vezes você pode estar pensando, né, daquelas coisas que você não sabe bem como é que vão acontecer. Eu quero te dizer o que nos falta de verdade é amar mais a Deus. Por isso eu fiz aquela pergunta. O que nos falta é verdadeiramente nós amarmos mais a Deus com todo o nosso coração, como diz o texto bíblico, né? Como diz os mandamentos. Amar a Deus com todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a pujança da nossa vida. Essa vida que Ele tem nos dado, a vida Zoe que Ele tem nos dado. Muito bem, vamos aqui compartilhar mais alguma coisa para vocês poderem acompanhar. Então, nós vamos falar agora de quais são os benefícios, então, da providência de Deus. Diante disso tudo que nós falamos, como é que nós usamos a doutrina da providência em nosso benefício? Então, quando nós aplicamos a providência de Deus para nós, eu quero te dizer que são 3 os benefícios. Assim, do ponto de vista de entendimento desses benefícios, são 3. Primeiro, nós nos tornamos pacientes em meio à adversidade. Você já viu, né, nos capítulos 20 e 21, quando Paulo e Silas estão na prisão lá, naquela prisão em Éfeso, né? Então, vejam, nós nos tornamos pacientes em meio à adversidade. Segundo, nós nos tornamos agradecidos em meio à adversidade. Por isso eu falei para você escrever bem essa palavrinha adversidade, porque ela ia nos acompanhar esse estudo em vários momentos, né? Nós somos pacientes, mas também nos tornamos agradecidos. Sabe por que nós nos tornamos agradecidos? Porque nós não somos agradecidos. Nós não somos. Na nossa natureza caída, na nossa sarx, na natureza caída, nós não somos agradecidos. Nós não somos. Nós nos tornamos pelos benefícios que a providência de Deus vai mudando através da ação do Espírito Santo o nosso coração, a nossa natureza, dando lugar ao Espírito. Nós nos tornamos agradecidos em meio a essa diversidade. Tanto que Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus, né? E o terceiro ponto desses benefícios da providência é que nós temos, então, nós criamos a partir da paciência e de sermos agradecidos, né? Nós adquirimos uma confiança inabalável em Deus, de que nada, então, nos separa do seu amor. Veja que é uma construção. Esses benefícios da providência são construídos dentro de nós. Primeiro, com paciência. Quando nós olhamos para Deus e entendemos a providência. Porque é esse o ponto. Nós falamos
várias frases lá no início, mas aquelas frases traduzem o que para nós? O que realmente aquilo é para nós? Então, quando nós entendemos e podemos, então, construir esses benefícios da providência dentro de nós construímos a partir da paciência, de sermos agradecidos na adversidade, e então criamos, né, desenvolvemos, pela ação do Espírito Santo em nós, uma confiança inabalável em Deus, como Pai, esse Pai bondoso, esse Pai que é bom o tempo todo. Por isso, né, alguém vai dizer, Deus é bom o tempo todo. Mas o que significa isso? O que significa esse Deus é bom o tempo todo? Significa que a providência dele nos faz, de fato, na prática, né, desenvolver essa confiança inabalável nele. E de que nada, principalmente, nos separa do seu amor. Por quê? Porque todas as criaturas estão nas suas mãos. Sem a providência de Deus, elas não podem se mover do lugar em que elas estão. Então, veja, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, meu amigo, você não pode levantar uma das mãos se não for a providência de Deus. Você não consegue piscar o olho se não for a providência de Deus. Né? Vamos colocar dessa maneira. Muito bem. Então, como é que nós utilizamos esses elementos da providência de Deus? Nós confiamos em Deus no meio de uma cultura diversa no mundo. É o que significa ser paciente no meio da adversidade. Lembra que eu falei da questão da adversidade? Quer dizer, nesse mundo caído que nós vivemos, você sabe que muita coisa dá errado. Perfeito? Muita coisa dá errado em volta de nós. Pelo nosso pecado, porque nós muitas vezes transformamos o nosso mundo, o nosso paraíso pequeno e terreno também, como se fosse um campo de batalha. Nós nos tornamos inimigos da própria condição do planeta, inclusive. E nós esquecemos que Deus desenhou este mundo para que a gente fosse beneficiado por ele. Então, dentro dessa questão dos benefícios da providência de Deus, né? Então, na maioria das vezes, nós vivemos em sociedades como a nossa, por exemplo, a nossa sociedade atual aqui no Brasil, que tem uma filosofia epicurista. O que é uma filosofia epicurista? Os filósofos epicureus, que Paulo se defrontou com eles na Grécia, inclusive ali em Atos, né? Esses filósofos influenciaram a cultura da época com o seu modo de pensar. E qual era o modo de pensar? A tradução é que são sociedades influenciadas como a nossa por pessoas que buscam apenas ter como alvo o prazer. É uma sociedade hedonista. É uma sociedade epicurista que tem como base o hedonismo, que faz tudo em função do prazer. Tudo. Então, a filosofia qual é dessa sociedade que está aí em volta de nós? Coma, beba, tenha prazer em tudo e seja feliz. E não se arrependa de nada do que você fez de errado. Porque amanhã nós vamos morrer. Esta é uma filosofia hedonista. Esta é a filosofia que está nesse mundo onde a providência de Deus está reinando, agindo na vida daqueles que amam a Deus. Então, mesmo como cristãos, nós somos tentados, muitas vezes, a abraçar esse espírito, essa filosofia de vida que está no mundo, que está nos formadores de opinião, que está nos outdoors, que está na propaganda, que está na mídia e que entra na cabeça das pessoas. Né? Fato é que isso entra. Muito bem. Então, quando nós entendemos a providência de Deus, nós vamos nos tornar, neste mundo complicado e hedonista, nós vamos estar desejosos de carregar a nossa própria cruz. E aqui eu quero compartilhar com você algo muito interessante que eu quero que você veja e compartilhe comigo. Quando nós entendemos a providência de Deus, mesmo neste mundo mau, hedonista, epicurista, que só quer o prazer, nós nos tornamos desejosos de carregar a nossa própria cruz.
Então, veja que a paciência na adversidade nos capacita a desejar carregar a cruz ao invés de arrastá-la em rebelião. Mateus 10, 38, mostra, o texto diz que quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem disse isso foi Jesus. Então, beneficiados pela providência de Deus, nós iremos carregar com disposição a nossa cruz. Porque precisamos, né, tomar a nossa cruz e carregá-la. E aí eu quero te mostrar o seguinte: existe uma grande diferença entre ser um arrastador de cruz e um carregador de cruz. Mas, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte para você: que pela graça de Deus, nós podemos carregar a cruz seguindo a Cristo. Ou vamos ser apenas aqueles arrastadores de cruz. Sabe como é que é ser um arrastador de cruz? É tentar levar a cruz pelas nossas próprias forças, reclamando, se rebelando. Imagina na sua cabeça aí alguém arrastando a sua cruz e reclamando, e esperneando, dizendo: ah, meu Deus, essa vida é difícil, que eu não consigo alcançar as coisas que eu quero. Então, veja, tem muita diferença entre arrastar a cruz reclamando e se rebelando contra, do que você abraçar a cruz e ir com ela. Porque o que Jesus disse foi isso, né? O que ele disse no texto diz: quem não toma a sua cruz e não vem, ele não diz quem arrasta a sua cruz, não, ele diz quem toma e não vem após mim não é digno de mim. Então eu quero te perguntar, como é que anda você nesse aspecto? Pela graça de Deus, você tem carregado a cruz seguindo a Cristo, né? Abraçado a cruz e seguido a Cristo? Ou você está tentando arrastar pelas suas próprias forças? Que tem isso também, né? Muitas vezes nós queremos arrastar a nossa cruz pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. Isso tem a ver com o seguinte: se nós temos paciência na adversidade, então temos uma atitude de oração em todo o nosso coração. Se eu acredito que Deus governa todas as coisas com a sua providência, e que ele amarra a sua providência aos meios humanos, porque é assim que acontece, então eu vou me engajar com todo o meu coração em oração para o Deus da providência. Isso tem a ver com carregar a cruz e não arrastá-la em desobediência, em rebeldia, reclamando, murmurando. Então, a paciência cristã, porque você sabe que a paciência não é simplesmente se calar e engolir, ficar em silêncio. A paciência cristã não é isto. Sabe por quê? Porque também essa questão do silêncio pode mostrar em nós, pode revelar em nós muita rebelião com este silêncio. Com o nosso silêncio, muitas vezes nós estamos produzindo muita rebelião dentro de nós. Atos 4, 24, 31, anota aí para você poder ver isto com mais detalhes. Atos 4, 24, 31. A paciência cristã produz uma oração de derramamento. Aonde, aí sim, você pode dizer para Deus: Deus, eu estou aborrecido com isso, eu estou chateado, eu estou entristecido com isso, meu coração está quebrado com essa história. Então, a paciência não vai se calar num silêncio que tem muito mais rebeldia e revolta do que outra coisa. A paciência cristã vai produzir, na adversidade, uma oração de derramamento, em que o seu coração, a sua alma se derrama diante de Deus, na qual nós vamos dizer para Deus tudo aquilo que estamos passando. Como se ele nada soubesse a respeito disso, apesar de saber, evidentemente. Mas você fala. E você fala com voz alta, para você ouvir que você está dizendo para Deus isso.
E como diria alguém, até para Satanás ouvir, até para o mundo das trevas ouvir que você está relatando para Deus a sua angústia, a sua adversidade. Você está se derramando diante de Deus. E ao mesmo tempo que nós oramos, com a certeza de que Ele sabe tudo a nosso respeito, nós também fazemos a entrega de tudo a Ele, Deus. E Ele, então, com a sua providência, ele faz aquela inserção vertical na nossa história, na nossa linha do tempo histórica que nós estamos construindo. É claro que nós não vamos orar nesse derramar o nosso coração, nós não vamos dizer para Ele o que tem que fazer. Senhor, faça assim, faça assado e tal. Nós não vamos dizer isso para Ele. Mas nós vamos apresentar a nossa necessidade, a nossa angústia, a nossa dificuldade, a nossa luta, a nossa adversidade, a nossa frustração, inclusive, com aquilo que não está indo muito bem, dizendo, Pai, Tu sabes muito melhor do que eu aquilo que eu preciso. A Tua providência sabe muito mais do que eu aquilo que eu preciso. Ensine-me, ó Deus, a estar cativo com a Tua vontade, a desejar fazer a Tua vontade. Não é verdade? E não tomar a iniciativa para fazer as coisas segundo aquilo que eu quero. Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui mais um pouquinho para vocês. Ou seja, a paciência cristã, na adversidade, ela me ensina também a ter uma atitude escatológica, uma maneira escatológica de ver a vida. O que é isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que eu e você aprendemos a viver menos na perspectiva deste mundo e muito mais na perspectiva da glória. É a paciência cristã na adversidade que vai me ensinar essas coisas. Sabe por quê? Porque sem aflição, sem dificuldade, sem luta, sem tribulação, eu vou fincar os meus pés muito a fundo nesse sistema maligno do mundo, nesse sistema caótico do mundo. Mas quando nós temos a mente colocada sobre o que é celestial, as dificuldades deste mundo são como uma espécie de um dente mole na gengiva, que quando Deus tira esse dente, nós não sentimos nada. Você percebe o que eu quero dizer? Quando a minha mente está postada no celestial, as dificuldades desse mundo, as lutas, as adversidades, as aflições, elas se tornam apenas como um efeito passageiro, porque eu estou pensando no além, eu estou pensando numa vida futura, eu estou pensando que a minha vida continua. Então, quando Deus usa de aflições na nossa vida, nós somos como um mapa que mostra como é que o Evangelho age na minha vida como um cristão. E esse mapa vai mostrar o caminho para a vida para as pessoas, para as demais pessoas em volta de nós, na família, no trabalho, no emprego. Nós somos um mapa. Essa é a ideia. Esse mapa é um caminho para a glória, é um caminho para a coroa, é um caminho para carregar esta cruz que nós temos. Isto faz parte desse contexto que estamos falando, da soberania de Deus, dessa condição que estamos trabalhando na nossa vida a partir da providência de Deus em nós. Então, dessa maneira, cada vez mais nós queremos nos parecer com Cristo. Então, veja que esse entendimento dessas questões, existem 4 passos que eu quero te mostrar aí. Eu quero te mostrar alguns passos nesta condição de entendermos as adversidades nesse momento. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que quando alguma coisa negativa acontece conosco, a primeira coisa que nós devemos dizer é o Senhor. O primeiro passo é reconhecer que é o Senhor. Quando algo negativo acontecer na tua vida, você não vai dizer é o diabo,
é Satanás, é o demônio, é o meu chefe, é o tempo. Não. O primeiro passo é dizer, é o Senhor. Ou seja, é preciso reconhecer que é Ele. Eu quero te dar um exemplo que eu ouvi sobre esse exemplo aí. O 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, foi um dia terrível, né? Foi um dia terrível. E um pastor contou essa história que eu vou relatar aqui, para você ver a ilustração dessa questão de quando uma coisa negativa acontece, o primeiro passo é dizer, é o Senhor. Nessa época, um pouco depois do acontecimento do 11 de setembro, o Larry King, que é um apresentador de televisão, na época, né, ele trouxe 4 pastores, 4 ministros religiosos para o seu programa sobre esse assunto, né, versando sobre o atentado, e perguntou para eles, cadê Deus neste evento de 11 de setembro? E os 3 primeiros ministros religiosos cristãos disseram, Deus não tem nada a ver com isso. Disseram que Deus estava fora daquela situação, que ele não se envolveu naquilo. Só que lá estava também John MacArthur. E John MacArthur foi o último dos 4 que estavam lá. John MacArthur disse, se Deus não está envolvido neste 11 de setembro, neste evento, então o meu Deus não existe. Eu tenho apenas um vazio. Sabe por quê? Porque Deus está em todas as coisas. A sua providência está em todas as coisas. Então, isso explica para nós essa questão de que a primeira coisa que eu preciso pensar quando algo está errado, não é certo não, quando está errado, e é contra mim, contra você, é você dizer, é o Senhor. Me chamando a atenção de alguma forma. Dando um alô para mim. E isso muitas vezes não acontece conosco. O segundo passo na adversidade para essa submissão a Deus, dentro do contexto da sua providência, o segundo passo é justificar a Deus. O que significa isso? Justificar a Deus é reconhecer a Deus e dizer, Deus está certo. Então não é apenas dizer, é o Senhor, quando as coisas estão acontecendo de forma errada. Mas é dizer, Deus está certo. Porque tudo que Deus faz conosco é certo. Perfeito? Tudo que Ele faz tem uma motivação certa. E eu diria que a gente sempre merece algo pior. Eu e você merecemos algo pior do que aquilo que recebemos. E alguém também disse o seguinte, né? A minha mãe me ensinou, não foi a minha mãe, né? Essa pessoa disse, a minha mãe me ensinou que tudo que está acima do solo é bondade e graça do bom Senhor para conosco. E é essa a questão, de que tudo que Deus faz conosco é sempre certo, porque Ele é bom. O que essa pessoa estava querendo dizer é que tudo que a gente merece, na verdade, é morte e o inferno. E ela estava certa. Muito bem. O terceiro passo, dentro desses 4 passos na adversidade, para nós nos submetermos a essa soberania e essa interferência de Deus. O terceiro passo é aprovar a Deus. Ou seja, nós não apenas o justificamos, mas nós também o aprovamos. Deixa-me voltar aqui, né? No terceiro passo. Ou seja, isso é mais profundo porque é aquele momento em que nós dizemos, está tudo ok, Deus. Está tudo certo, está tudo bem. Apesar das circunstâncias. Apesar desta questão negativa. E aí eu me lembro de 2 dos Reis, você pode anotar aí, 2 dos Reis 4, 25, 26. Depois você lê esse texto. É um texto maravilhoso sobre a sunamita, a mulher sunamita. E eu me lembro dela porque a sunamita, nesse texto, está com um filho morto em cima da cama. Foi um filho que ela não pediu para o profeta. O profeta Eliseu
manda, então, nesse evento, quando ele sabe da notícia, ele manda o seu servo ir, o seu moço ir à frente e perguntar para aquela mulher, está tudo bem? E a mulher responde o quê? Shalom. No original está Shalom, tudo em paz, está tudo bem. O que é isso? Ela está dizendo, está tudo ok. Mesmo na adversidade de ter o meu filho morto em cima da minha cama. Você quer ver outra história? Jó perdeu 10 filhos. Naquele capítulo 1, capítulo 2 ali de Jó, ele perde 10 filhos. Entre outras coisas, ele perdeu 10 filhos. O mais importante. E Jó não disse apenas, o Senhor deu e o Senhor tirou. Não foi só isso que ele disse. Mas ele afirma categoricamente, bendito seja o nome do Senhor. E por isso a esposa deu um pulo dessa altura e falou, você é maluco, amaldiçoa esse Deus e sai fora. Muito bem, vamos ao último e quarto passo na adversidade, para você se submeter a Deus, a esta soberania de Deus na sua vida. O último e quarto passo é a submissão à providência de Deus, agarrando-se a Ele. Então não basta dizer, está tudo ok, está tudo bem, mas eu não quero mais papo com o Senhor, não. Eu vou abandonar o Senhor. Eu vou dar um tempo para o Senhor. Eu estou de mal do Senhor. Né? Cortei relações com o Senhor. Não. É se agarrar, ser submisso à providência de Deus, é agarrar-se com Ele, como de fato Ele é o melhor amigo. Mesmo quando Ele parece que está sendo inimigo. Porque você há de convir comigo que em alguns momentos da nossa vida, como cristãos, que acontecem coisas conosco, falando assim, numa boa, que parece que Deus não é amigo, parece que Ele é inimigo. Fala sério. Fala sério, não é assim? Eu já vi casos muito perto de mim assim. Muito perto. Mas é nesta situação de adversidade, que você não entende, inclusive, como eu disse antes, em que você está se submetendo à ação da providência de Deus, submisso a essa providência, que você se agarra com Ele, como de fato e de verdade Ele é o seu melhor amigo. Mesmo quando na sua mente humana, equivocada, cauterizada muitas vezes por situações pecaminosas da nossa natureza, ele está parecendo ser um inimigo. Então, veja, na medida em que Deus me corrige, talvez até me açoitando com a vara, é preciso que eu venha a Ele, que eu me encaminhe na sua direção e não me afaste dele. Eu quero te dizer que somente a doutrina da providência de Deus pode ensinar isto a mim e a você, sobre estas verdades. E agora, nós vamos para Atos. Nós vamos para Atos e nós vamos lá para o capítulo 23. E nesse capítulo 23, de 1 a 35, nós vamos ler algumas partes dele na medida em que nós fomos andando aqui. Nós vamos olhar para os fatos, para as adversidades na vida de Paulo neste capítulo, a partir desse capítulo, até o final de Atos, Paulo passa por muitas adversidades. Nós vamos perceber que Paulo é preso em Jerusalém no ano 56, como eu disse, e vai permanecer preso ali pelos próximos 2 anos, em Cesareia, até embarcar para ser julgado por César em Roma, porque ele optou por isso. Mas nessas circunstâncias, com adversidades difíceis de controlar, inclusive, Deus tem em Paulo uma testemunha fiel que vai, mesmo nessas adversidades, proclamar a salvação em todo o seu tempo disponível. Então, lá em Atos, abre sua Bíblia em Atos 21, 27 e 33, você vai ver que depois de preso, ele vai testemunhar perante o povo. Paulo vai ao Sinédrio e faz o seu testemunho diante das autoridades civis e religiosas. O Sinédrio, que está aí colocado nesse capítulo 23, né, a partir do versículo 1,
você pode ver esse texto aí depois com calma. O Sinédrio era composto de 72 membros, e o presidente desse Sinédrio era o sumo sacerdote. E ali no Sinédrio havia facções religiosas que estavam representadas ali dentro, facções religiosas e, eu diria, políticas também. Os fariseus, basicamente duas grandes correntes, os fariseus e os saduceus. Os fariseus se viam como os cumpridores da lei e criam na ressurreição, criam no mundo espiritual, nos anjos, etc. Os saduceus, ao contrário, eles vinham da elite pensante, estavam mais ligados ao poder político dos sacerdotes, não criam em ressurreição, nem no mundo espiritual, nem nos anjos. Havia todo um contexto ali de conflito. Então, o que acontece nesse momento é que Paulo aparentemente está sozinho para enfrentar um julgamento ali naquele sinédrio, onde todos são contra ele, evidentemente, e ele dependia de quê? Ele dependia da providência de Deus para aquela situação adversa. Naquela adversidade, ele dependia da providência de Deus. E nós podemos, então, entender que Paulo não era mais um neófito na fé cristã. Ele não era mais aquele homem que caiu do cavalo lá na estrada de Damasco, há aproximadamente 10, 12 anos atrás. Ele era um homem que passou mais de uma década viajando, pregando, curando, evangelizando, ensinando, fazendo discípulos, formando líderes, estabelecendo igrejas em todo o mundo gentil, em todo o mundo contemporâneo, naquele período, naquela época. Mas Paulo ainda tinha objetivos e metas a alcançar, segundo a boa vontade de Deus para ele, segundo a providência de Deus para ele. E ele tinha voltado daquela viagem que nós vimos no capítulo 21, 22, agora estamos no capítulo 23, ele tinha voltado para Jerusalém para rever os seus irmãos, para rever o seu país, para trazer aquelas ofertas recolhidas em todas as igrejas por onde ele andou, para entregar aos pobres e necessitados da igreja em Jerusalém. Mas ele tinha um segundo objetivo muito importante, que era estabelecer vínculos fortes entre as duas correntes que existiam na igreja naquela época. Que duas correntes eram essas? Os cristãos judeus, que estavam em Jerusalém necessariamente, a maioria deles, e os cristãos gentios, que estavam em todas as igrejas por onde Paulo andou, no Império Romano. E naquela situação adversa, onde ele está ali diante do Sinédrio, do julgamento do Sinédrio, Paulo está ali dependendo do agir soberano de Deus, segundo a sua providência, para confirmar os planos e fazer o que ele pretendia. Então, eu diria que o exemplo de Paulo, nesta situação, nos encoraja continuamente a depender das providências de Deus, e nós vamos ver isto agora. Porque todo cristão ele é desafiado neste tempo moderno, não somente Paulo foi desafiado nessa situação, como você e eu somos desafiados nesse tempo moderno a descansar nas providências divinas. Então, resumindo tudo do que nós falamos, dessa doutrina da providência, agora eu quero aplicar de forma prática, em Atos, esses 6 momentos práticos que nós podemos ter na nossa vida, que já vivenciamos na nossa vida, que vamos vivenciar ainda na nossa vida cristã, e que nós podemos contar com a providência de Deus. Então, eu quero te mostrar esses 6 momentos, essas 6 situações que nós podemos contar com a providência de Deus. Então, agora é a aplicação prática daquilo tudo que nós vimos. Muito bem. Então, podemos contar com a providência de Deus nos momentos de contradição. Você já viveu momentos assim? Tenho certeza que você já viveu momentos de contradição na vida. Se você não viveu, você ainda vai viver. Como Paulo. E aí eu quero que você veja no capítulo 23 e você leia comigo os versículos 1 e 2. Leia aí, por gentileza, enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Capítulo 23, versículos 1 e 2. Leia aí, por gentileza. Vamos lá, pessoal?
É Atos o quê? 23, 1 e 2. Posso ler? Pode ler. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então, veja, nos momentos de contradição, quando os opositores do evangelho são contraditórios, né, e injustos em suas ações, como foi esse caso aqui, Paulo está ali para ser ouvido. E quando ele começa a falar, o sumo sacerdote manda dar um murro na boca dele. Foi isso que aconteceu, né? O texto ele trata, mas o que o sumo sacerdote mandou fazer foi dar um tapa, um murro na boca de Paulo, mandando ele se calar. Então, nesses momentos de contradição, a nossa compreensão de justiça ela deve estar em Deus e nas nossas próprias mãos. Então, quando nós erramos, evidentemente, também devemos assumir o erro e nos arrepender dentro desse contexto de que nós podemos contar com a providência de Deus nesses momentos de contradição, né? Mas, por outro lado, também temos essa questão. Os versículos 3 e 4 mostram exatamente essa condição de que nós devemos deixar a justiça nas mãos de Deus. E no versículo 5, Paulo vai dizer, né? Ele se retrata, porque ele fala alguma coisa com o sumo sacerdote, e depois ele tem que se retratar dizendo: não sabia que era o sumo sacerdote, não dirás mal, porque a palavra diz: não dirás mal do sumo sacerdote de Deus. Então, nos momentos de contradição, mesmo diante de situações como essa, por exemplo, nós podemos contar com a providência de Deus. O segundo ponto aí, o segundo momento na sua vida que você pode contar com a providência de Deus. Nós podemos contar com a providência nos momentos de confronto, né? Momentos de confronto. Quando foi que nós tivemos momentos de confronto? Confrontos em família, confronto com filhos, com esposa, com marido, com o chefe, com situações, com o vizinho, às vezes, né? Momentos de confronto na vida. Como servos, nós devemos usar as oportunidades com todas as sabedorias, com toda a sabedoria que nós temos. Porque a desunião ela é caracterizada pela intolerância de uns para com os outros. E Deus vai usar instrumentos para proteger e guardar os seus filhos. Eu quero que a gente leia, então, alguns versículos aí para a gente ilustrar essa questão. A partir do versículo 9, eu queria que vocês lessem o 9 e o 10, alguém lesse, por gentileza, aí, 23, 9 e 10, para a gente ilustrar essa providência de Deus no momento de confronto. Pode ler aí, 9 e 10. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Perfeito. Noite... Então, perfeito, versículo 10. É exatamente essa questão. O tribuno aí é o comandante da guarda que está no Sinédrio, onde Paulo está preso e agora está sendo interrogado. E o tribuno, então, Deus usa esse tribuno na sua providência para proteger e guardar Paulo. Você percebe que esse tribuno aqui, esse oficial, o texto diz que o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, né, devido à briga, à confusão que se estabeleceu no Sinédrio, mandou que os soldados descessem e tirassem Paulo do meio deles. Então, veja que no meio de um confronto violento, inclusive, Deus usa da sua providência para usar um homem
um homem que necessariamente é um ímpio, é um homem que não acredita naquilo que Paulo está dizendo. Não é um cristão. Ele é um comandante que defende ali, defende ali o seu trabalho, né, de oficial do Império Romano. E Deus usa ele como instrumento nesse momento de confronto, como ação da providência de Deus. O que mais? Então, ainda dentro dessa questão, como podemos contar com a providência de Deus nos momentos de perplexidade? O terceiro ponto, então, que você está vendo aí, né? Nós, quando ficamos perplexos, você já ficou perplexo diante de alguma situação, de algumas circunstâncias? Eu já fiquei. Eu já fiquei perplexo sem saber o que fazer, literalmente sentado, e eu posso citar aqui o fato, quando a Vilma ficou, quando ela teve a Mabel com 6 meses e meio, e eu acordei no meio da noite com ela pulando na cama, totalmente inchada, com uma eclâmpsia, não era pré-eclâmpsia, não, com uma eclâmpsia configurada, depois a gente foi saber que era isso. Às 3 horas da manhã, 3 ou 4 horas da manhã, nós fomos no hospital, e eu sentei literalmente no meio-fio da rua do hospital ali, perplexo, diante daquela circunstância, porque a Vilma estava bem na noite anterior a esse fato. Ela foi deitar bem, quando eu me deitei ali com ela, depois, às 3 horas da manhã, isso aconteceu. Eu estava perplexo diante das circunstâncias. Mas, diante dessa perplexidade, nessa época eu não conseguia perceber que havia uma providência de Deus ali, naquela situação. Eu não conseguia perceber. Muitos anos depois é que eu vim entender que a providência de Deus estava ali também. E hoje eu consigo entender isso claramente. Mas, quando nós ficamos perplexos diante de circunstâncias, como essa, por exemplo, que eu contei, e outras tantas que você já deve ter vivido, nós contamos com o encorajamento e com a consolação do Senhor. 1 Coríntios 1,3 fala exatamente desse encorajamento e dessa consolação do Senhor. É nesses momentos que a providência de Deus nos dá coragem nesse momento presente, né? E para que a gente possa avançar, inclusive, para o futuro. Para que a gente possa ir para o futuro. Eu quero ler aqui o versículo 11. Você acompanha comigo aí o capítulo 23, que nós estamos no versículo 11. Então, logo depois que o tribuno, que o comandante retirou Paulo para não ser despedaçado pela confusão que estava ali, né? Na noite seguinte a esse fato, versículo 11, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, o próprio Senhor se apresenta a Paulo e diz a ele, Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Você vê que o Senhor, Paulo está preso em Jerusalém, e ele vai ficar preso durante 2 anos. Ele ainda não sabia disso, mas ele iria ficar preso durante... E o Senhor já está antecipando para ele, dentro desta situação de perplexidade, o Senhor já está antecipando que ele iria ficar vivo. Porque, né, está preso ali, mas o Senhor diz assim, olha, importa que você vá a Roma. Ninguém vai a Roma morto. Na situação de Paulo, não iria morto, ele teria que ir vivo. Então, Paulo sabe que tem uma expectativa de vida ainda pela frente. E ele passa ali aqueles 2 anos, ainda preso, e ele vai para Roma. Então, dentro destas circunstâncias, a providência de Deus traz coragem, no caso de Paulo, e traz coragem para mim e para você. Avançando aqui, então, a quarta situação desses momentos que nós podemos contar com a providência de Deus. Nós podemos contar com essa providência nos momentos de conspiração. Então, a oposição surge como uma maneira de tentar obstruir os planos de Deus. Quando nós olhamos para os versículos 12 e 13, nós vamos ver isso, momentos de conspiração. A conspiração contra o Evangelho, né, que obriga os opositores, inclusive, a serem radicais, no caso aqui de Paulo, no versículo 13,
Nós vamos ler aqui agora, já essa questão. A oposição tem os sacerdotes, os anciãos, o próprio sinédrio, né, na luta contra os filhos de Deus. Então, eu queria que você abrisse aí e pudesse ler a partir do versículo 12 até o versículo 14, para nós vermos como é que acontece essa providência de Deus no meio da conspiração. A partir do versículo 12 agora, gente, vamos ler. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição e nada provaremos até que matemos a Paulo. 15. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vos traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e, antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Queridos, essa é uma conspiração para a morte de Paulo. São 40 judeus que entram numa greve de fome, fazem greve de fome, fazem jejum, que nesse caso é greve de fome, de não comer enquanto não matassem Paulo. Percebe? É uma situação muito difícil. E eles estão tentando manipular com o sinédrio, tentando manipular, inclusive, com o próprio comandante, usando as forças de segurança para trazerem Paulo, no meio disso, fazerem uma conspiração contra ele para matá-lo. E é nesse momento que a providência de Deus entra. É isso que eu quero mostrar para você. Que nós podemos contar com a providência de Deus em momentos de conspiração como essa. Vamos avançar aqui, para a gente ver, então, o resultado disso tudo. Nós podemos contar com a providência de Deus quando for necessário uma intervenção sobrenatural, que é o ponto 5 aí, desses momentos que nós podemos contar com a providência de Deus. Então, o que acontece? A providência, na hora e na ocasião certa, conduziu o sobrinho de Paulo como instrumento. Lembra que eu falei para você da sua linha de tempo? Se nós fizéssemos, nós podemos fazer, né? Se nós fizéssemos uma linha de tempo, desenhássemos uma linha de tempo de Paulo, a gente veria as verticais da interferência de Deus na vida dele, nessa intervenção sobrenatural, por exemplo, neste momento em que o sobrinho dele é usado por Deus por essa providência, né, para trazer livramento para ele. Leia aí os versículos 16 e 17. Vamos lá, pessoal? E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. 18. Tornando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem que tem alguma coisa que dizer-te. Bem, em seguida, né, o sobrinho de Paulo, é interessante porque em nenhum lugar, em nenhum outro lugar da Bíblia aparece essa história, né, da irmã de Paulo, que mora em Jerusalém, que tem um sobrinho, e que o sobrinho deveria ser um menino, um garoto ali que já tem entendimento das coisas, e ele acaba ouvindo ali a trama, aquilo que está sendo tramado contra Paulo. E o que é isso? Né? Quer dizer, a providência de Deus usa um garoto, eu não sei quantos anos ele tinha, mas devia ser um menino aí, entre 10, 12, 15 anos, talvez, no máximo. A providência de Deus usa esse menino para
ser ouvido pelo comandante da guarda, pelo tribuno. E o tribuno ouve, né? E toma as providências ali. Então, Deus intervém na história de Paulo, usando o comandante Lísias, né? Cláudio Lísias, que é o nome dele, do comandante, e usa esse comandante, esses comandados, como ferramenta da sua providência. Lembra que eu falei da ferramenta? Que Deus usa situações como ferramenta de providência na vida daqueles que o amam. Essa é a questão, né? Então, no versículo 29 também tem uma outra intervenção sobrenatural nesse ponto aí, né? Nessa questão, porque é uma intervenção de Deus sobrenatural nessa história, né? Como é que aquele menino estava, mais uma vez, no lugar certo, na hora certa, no minuto certo, podendo ouvir o que estava sendo tramado. Isso não é uma coincidência. Isso não é uma coisa pensada, não, eu vou para lá porque eu vou ouvir o que está acontecendo. Não, é uma intervenção sobrenatural. Precisamos entender que é providência de Deus, sim, na vida de Paulo. Na vida daqueles que o amam, né? E no versículo 29, tem uma posição interessante aí, numa carta escrita pelo comandante Lísias. Você pode ver o versículo 29 aí, que o comandante vai escrever, esse comandante que livrou Paulo a primeira vez, que ouviu o testemunho do seu sobrinho, esse comandante vai escrever uma carta para o governador Félix, dando um testemunho favorável a Paulo. É outra questão também. É mais uma vez Deus agindo de forma sobrenatural num homem que não tem nada a ver para defender um preso. É difícil um comandante, um militar, que prende um preso, fazer a sua defesa. Isso é muito incomum, eu diria. Você percebe o que eu quero dizer? Então, nessa carta, para o governador Félix, né, o comandante Cláudio Lísias, ele escreve um testemunho favorável a Paulo. Você pode ver isso no versículo 29. Ou seja, na questão da possibilidade de transferir Paulo para uma outra esfera de decisão que está colocada lá nos versículos 30, 34 e 35. E é interessante, porque quando eu li esse texto, e você pode ler esses versículos 29, 30, 34 e 35 com calma depois, você vai ver que acontece uma maneira de tentar interferir na esfera de decisão em que Paulo será julgado, para melhorar a condição. Quando o comandante escreve essa carta de apresentação ao governador Félix, ele está exatamente tentando dizer, mudando essa esfera de decisão. E Paulo também vai optar por essa esfera de decisão maior, que é ser julgado por César, né? E é um direito dele fazer isso. É mais um momento em que a providência de Deus faz com que ele chegue a Roma vivo, como o Senhor Jesus havia previsto, né? De que ele chegaria vivo em Roma. Eu quero falar com você sobre isso antes de nós finalizarmos com a sexta e última condição. Você que tem processo nos tribunais, você que aguarda decisões de juízes, que você espera uma outra esfera de decisão, ou uma outra decisão que seja favorável a algum processo seu, lembre-se de que é a providência de Deus na sua linha de tempo, nessa história sua, que vai entrar com esta linha de interferência da providência de Deus numa situação como essa. Como foi com Paulo. Indo na sexta e última condição, nós podemos contar com a providência de Deus nos momentos de concretizar planos. Deus, então, dá um tempo de descanso das perseguições de Paulo, né? E Paulo fica preso durante 2 anos em Cesareia. Aí você vai dizer para mim, mas ele ficou preso. Queridos, entenda, muitas vezes a providência de Deus vai nessa direção, de algo que nos parece que não é tão bom, que não é tão positivo. Mas Deus dá um descanso para Paulo, daquelas perseguições, das ameaças de morte, das conspirações, dos confrontos. E ele fica preso durante 2 anos lá, sendo servido, tendo a comida dele, tendo a água, não sendo maltratado. E isso você pode ver exatamente nesses versículos 34
e 35 do capítulo 23, que vai mostrar exatamente isso, né? Os versículos 34 e 35 vão mostrar esse fato, né? E exatamente dentro dessa ideia daquela carta que veio do comandante para o governador, e ele então fica ali esperando ser julgado e esperando poder ir então para Roma. Muito bem. Dentro dessa ideia, a providência de Deus encaminha as autoridades para fazer cumprir as leis que são estabelecidas. 25, 10 a 12. Como eu disse antes, quem sabe você está esperando a providência de Deus, numa situação em que as autoridades não estão cumprindo aquilo que é direito seu, por exemplo. Mas é a providência de Deus nessa linha de tempo que nós temos aqui nesse mundo, que vai encaminhar essas autoridades, como encaminhou na situação de Paulo, né, para fazer cumprir aquilo que já está estabelecido. Isso está lá no capítulo 25, versículos 10 a 12. E eu quero encerrar aqui, quero concluir aqui, te fazendo essa pergunta que está colocada aqui. O que você está precisando? O que você necessita da providência de Deus? Qual é o seu caso? Eu não sei qual é, mas quem sabe você está perplexo com os acontecimentos, sem coragem, está amedrontado, precisa da intervenção sobrenatural de Deus. Você precisa concretizar e finalizar planos, como foi o caso de Paulo, que o concretizar da sua vida era chegar lá em Roma, como o Senhor havia pronunciado para ele, e até pela sua própria vontade de finalizar os seus planos ali em Roma. Quem sabe você está necessitando e precisa de descanso, como Paulo ficou 2 anos preso, descansando, longe das tribulações, longe das lutas, longe das perseguições. Quem sabe você precisa de paz das suas lutas, das suas dificuldades, das suas tribulações. Quem sabe você precisa que a providência de Deus ordene as autoridades para cumprirem o que já está nas leis, como eu disse antes. Eu não sei qual é o teu caso, eu não sei qual é a situação, mas eu insisto. Que parte da providência de Deus você está precisando? Qual é o ponto que você precisa da providência de Deus? E eu queria, nesse momento, orar com você. Diante desse estudo, eu queria que você pensasse em tudo isso que nós falamos, em tudo isso que nós vimos nesses 6 pontos práticos, né, da intervenção sobrenatural de Deus através da sua providência na sua vida. E você agora já sabe o que é essa providência de Deus. Você já sabe como ela funciona e que ela concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Vamos orar agora? Vamos colocar diante do Senhor? Fecha seus olhos, baixa sua cabeça, coloca diante do Senhor essa questão, esse ponto em que você está agora precisando muitas vezes tirar os pés do chão, né, para pensar na perspectiva da glória, da vida eterna. Quem sabe você está perplexo diante dos acontecimentos, sem coragem, amedrontado por situações, precisando que as autoridades cumpram as leis como precisava cumprir com Paulo, precisando da interferência da soberania de Deus, da providência dele para trazer descanso, paz, no meio de lutas, dificuldades, tribulações, doenças na sua família, né? Perdas que vocês sofreram. Coloca diante do Senhor isso agora. Senhor, eu quero orar neste momento. Dizer que a tua providência, hoje nós entendemos, conseguimos discernir a tua providência nas nossas vidas. Senhor, na nossa linha de tempo, na nossa linha terrena aqui, coloca esta linha, interfere com a tua linha de providência nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos. Aquilo que está sendo dito agora, aquilo que está sendo orado ao Senhor agora, neste momento, depois dessa explicação toda que fizemos sobre a tua providência, que muitas vezes nós o entendemos desta forma, nós não conseguimos visualizar que em situações negativas, ainda que nós amemos o Senhor, essas situações são providência de Deus na nossa vida, e que nós devemos nos submeter a isso, nos curvar diante da sua
da sua majestade, diante da sua soberania na nossa vida. Pai, nós te louvamos por isso, por esse entendimento. É o que nós oramos agora, em nome